27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, aconteceu o lançamento do livro Beyond the Borders, a obra autobiográfica de Regis Bezerra e Joabe Cavalcante. Realizado no estande da Editora Anjo, o evento contou com a presença de Regis Bezerra, um dos protagonistas dessa história de fé, determinação e superação. O evento de lançamento foi enriquecido por convidados especiais que deram depoimentos emocionantes, reforçando a importância da jornada de Regis e Joabe. Olha, livro incrível para todos vocês que pretendem um dia buscar uma solução para se mudar para os Estados Unidos. Você que vai para os Estados Unidos, pretende morar lá, não vá antes de ler esse livro, porque ele vai te trazer clareza, ele vai expandir seu nível de consciência para que você possa fazer um planejamento e não pagar o preço altíssimo que eles pagaram quando foram para lá há mais de 20 anos atrás. Muito feliz de estar aqui, a gente veio de BH só para prestigiar o Regis, que é um amigo querido, lançando seu livro, contando a história dele, que vai abençoar muitos e muitos. Estou ansiosa já para ler, ir para casa e ler, e muito feliz. É uma honra, né, estar aqui, pela história que ele tem, é uma história fantástica, uma história que inspira muitas pessoas, né, de muito sofrimento, mas sempre com Deus na frente, sempre ali seguindo as palavras, e hoje ele colhe os frutos disso, não só hoje, né, no lançamento, mas também aí na semana que vem, que tem um evento, imersão de 4 dias, eu vou estar presente também, e muito ansioso, né, de estar junto com eles. A Regis é um irmão assim, que eu ganhei aí tem um ano. Olha, é uma satisfação enorme estar aqui hoje, participando desse momento tão especial para o Regis e para o Joabe, e a alegria no meu coração é imensa aqui, né? E poder também comparar, né? Porque ele e Joabe, uma história de superação incrível, né? 2 amigos que enfrentaram inúmeros desafios e coincide muito com a história minha e do meu irmão. Para mim é uma honra participar desse momento Regis. A trajetória do Regis é muito semelhante à minha trajetória com meu irmão. Então a vida do imigrante, de fato, é algo que a gente compartilha. E ver esse momento dele aqui é muito satisfatório. E com certeza vai ser um livro que vai abençoar muitas pessoas. Bem, é uma alegria ver escritores, né, que são aqui do Brasil, estão fora do Brasil, tentando levar uma mensagem, estando aqui na Bienal, voltando à terra natal e lançando o livro, colocando histórias para que brasileiros possam desbravar, né, aí como a América, no caso meu amigo Regis, é um homem de Deus que conta a luz da Bíblia, todos os princípios que ele aprendeu junto com o amigo Joabe, para que outros possam viver o seu propósito. Então, fiquei muito feliz de estar aqui na Bienal mais uma vez. Gente, eu tô super feliz de ter realizado esse lançamento hoje dos meninos, do Regis e do Joabe. Joabe, eu sei que você não pôde vir, beijo, mas a gente já gravou aqui por telefone. Esse é o começo de grandes coisas, eu sei que vocês têm aí uma trajetória brilhante pela frente com homens com princípios. Obrigada por terem ido lá no deserto fazer a foto da capa do livro, e hoje aqui na Bienal, na 27ª Bienal do Livro, nós realizamos esse sonho, que foi o primeiro de muitos lançamentos do livro de vocês. Muito obrigada, viu, meninos? Beijo enorme para vocês. Eu me sinto muito agradecida, né? Primeiramente a Deus. A história dele de vida é incrível. E não somente a dele, né? Juntamente com o seu sócio, que é o seu amigo. Então é um livro onde vai falar uma história de superação, uma história de fé, uma história de coragem, de resiliência. São 2 jovens que decidiram atravessar a fronteira, passar por todas as adversidades que poderiam enfrentar naquele deserto, né? Chegar do outro lado dos Estados Unidos e entender que existem processos na nossa vida, e foram exatamente esses processos que trouxe a maturidade que eles têm hoje. Então, e o mais lindo de ver tudo isso sendo realizado, gerado, é que eles vieram em busca de um sonho americano. Só que quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles entenderam que o maior valor era aquilo que não tinha preço, que era a família. Então, muitas vezes as pessoas saem, né, dos seus países em busca de uma vida melhor, condição financeira melhor, mas não entendem que a bênção já está dentro de você. Então, a bênção já estava dentro deles, eles só precisavam viver esse processo e entender que família não tem preço.
família tem valor. Então eu sou muito honrada de saber que meu esposo ele é um homem de princípio, de valor, resiliente, corajoso e que por mais adversidade que ele passou na vida, como necessidade, fome, às vezes chegou em situações onde ele não tinha um lugar para dormir, mas ele nunca perdeu a fé e nunca perdeu a esperança. Então eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês que estão assistindo. Não perca a fé, não perca a esperança. E saiba que se Deus ele te deu uma palavra, caminha nela. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de prestigiar meu esposo, seu sócio, né, que é o nosso amigo, família dele, de saber que a gente conquistou aquilo que é muito mais do que dinheiro, que é o valor e é o princípio da família. Ao final do evento, Regis Bezerra, em uma entrevista, nos contou um pouco mais sobre a sua história e desafios vividos com o seu amigo Joabe Cavalcante. Eu vou conversar com o Regis Bezerra. O Regis, juntamente com o Joabe Cavalcante, são escritores do livro Beyond the Borders. Regis, me conta como foi a jornada de vocês, como vocês se conheceram, porque eu sei que você é do Tocantins, mas tem uma história de vida com o Joabe em outro estado brasileiro. Isso. Conta pra gente. Bom, é uma história incrível, é uma história de amizade incrível. Eu saí do Tocantins aos 18 anos completos e fui para o estado do Pará. E chegando ali numa cidade do interior do Pará, a cidade chama Tucumã, uma pequena cidade, e fui para uma igreja e o primeiro jovem que eu encontrei naquela igreja foi o Joabe. E dali a gente começou a desenvolver uma conversa, ele me recepcionou muito bem, deu as boas-vindas, né, na igreja, tanto também quanto para a cidade. Sim. E ali a gente começou a desenvolver uma amizade muito sadia, muito saudável. E com o passar do tempo eu fui percebendo os valores que essa amizade poderia ser constituída. O Joabe é um cara incrível e não é à toa que hoje a gente faz parte de sociedade e alguns negócios. O Regis e o Joabe, eles são empresários nos Estados Unidos no ramo da construção civil. Como foi essa trajetória? Você chegar nos Estados Unidos e vocês dois, né, essa trajetória que é contada no livro. Justo. E como foi todos os desafios? A gente passou vários desafios, né? Como na vida qualquer pessoa passa por vários desafios, com a gente também não foi diferente. A gente sofreu, o primeiro desafio foi a fase de adaptação, né? Você sair de um país como o Brasil, onde você deixa toda a sua família, deixa todos os seus amigos em busca de um sonho numa terra estranha, né? Então, assim, eu fui a convite do Joabe, o Joabe me apresentou esse plano, né, de mudar para outro país e começar, né, a viver uma vida, a construir uma vida do zero, né, digamos assim. Então, assim, os desafios, eles vieram, né, pela frente, só que, então, assim, uma coisa que eu valorizo muito é a amizade. Amizades verdadeiras são difíceis. E eu e o Joabe, a gente construiu ao longo do caminho, ainda no Brasil, essa amizade, né, através de valores. E foram esses valores que nos fizeram vencer todos esses desafios, principalmente o medo. A gente chegar num país, você não conhece ninguém, é uma cultura nova, né, tudo diferente, você tem que se readaptar à cultura, ao ritmo daquele país, e o medo de não conseguir vencer esses desafios. Mas a gente aprende muito que existe uma palavra, sabe, na Bíblia, que a gente leva para a nossa vida, que a Bíblia diz o seguinte, olha, eu não vos dei um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e ousadia. Então foram esses três atributos, poder, amor e ousadia e fé, confiança na palavra de Deus, que nos fizeram superar o medo. Vocês falam muito em família, né? Isso. Principalmente no livro, vocês valorizam muito a família. Muitas vezes, uma trajetória dessa sacrifica a família, Não. né? Como que vocês conseguiram unir esse sonho, a realização desse sonho e manter esse convívio saudável familiar? Olha, é muito importante ressaltar aqui, quando nós fomos para os Estados Unidos, a gente era muito jovem, 20 anos de idade, a gente era solteiro, e a gente, como a maioria, né, dos brasileiros, e não tem nada demais as pessoas irem para os Estados Unidos com o pensamento de buscar uma riqueza financeira, né? O brasileiro é sonhador, né? E é muito batalhador por aquilo que ele sonha. E nós fomos para os Estados Unidos com esse interesse, né, financeiro. Só que no meio do caminho vem os planos do Senhor. A Bíblia fala que os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. Deus nos constituiu famílias.
conheci a minha esposa, o Joab conheceu a esposa dele, e através, né, desse contato, a gente desenvolveu uma família linda, eu com a minha esposa. Por exemplo, nós temos 3 lindos filhos. Foi aí que eu fui ver o verdadeiro valor, a verdadeira riqueza, que realmente não é as coisas materiais, que são realmente o que faz a nossa vida ter sentido, a nossa base, é a família, né? E assim também foi na vida do meu amigo Joab. Ele também com a sua família, ele tem uma família incrível. A sua esposa Laene é uma mulher assim de muito valor, né? E nós temos como irmã. Então, assim, a gente desenvolveu uma amizade também nas 2 famílias, tá? E através da família, da base familiar, desses valores que nós, né, usufruímos, a gente acaba aprendendo algumas coisas e levando para dentro dos nossos negócios. Então, assim, primeiro a base é a família. E tão interessante, só depois que nós conseguimos enxergar o verdadeiro valor da família, que aí as riquezas materiais começaram a ser acrescentadas na nossa vida. E foi muito interessante isso. Isso é muito interessante. Existe um projeto chamado Homens com Princípios. Ah, sim. Explica pra gente como surgiu a ideia e qual é o objetivo desse projeto. Excelente pergunta. Homens com Princípios foi uma visão, na verdade, um sonho que eu tive literalmente depois que eu voltei de Israel, o ano passado. Sonho mesmo, Sonho mesmo, dormido. sonho dormido, tá? Eu voltei de Israel, a primeira noite que eu cheguei na minha casa, que eu fui dormir na minha cama, eu tive um sonho literalmente, onde eu promovia um evento, uma imersão para homens num lugar paradisíaco, e a gente tratava princípios na vida desses homens, princípios para que os homens pudessem também viver uma vida de sucesso em todas as áreas da vida, viver uma vida plena. Naquele momento, ao acordar de manhã, né, daquele sonho na minha cabeça, eu levei primeiro para minha esposa, contei para ela, abri meu coração e ela falou: olha, isso é uma missão que Deus está te entregando. E eu falei: será? E ela me posicionou nisso, nessa verdade, e eu levei para o meu sócio, meu amigo, meu melhor amigo, Joab Cavalcante. Eu falei: cara, eu tive um sonho, Deus, eu creio que foi um trabalhar do Senhor na minha vida, e eu sonhei com isso, passei para ele os detalhes. E o Joab é uma pessoa de muita visão, é uma pessoa de muita lealdade, muita confiança. Ele falou o seguinte: olha, Regis, Deus está nesse projeto, você pode ter certeza que você tem o meu apoio para tudo que você precisar. Eu estou com você em todos os momentos. Então, a partir dali, a gente começou a produzir, né, na verdade, colocar em realidade aquele sonho, né? E a gente colocar no papel. E aí, esse evento, essa imersão vai acontecer agora, onde a gente vai para uma mansão, a gente vai passar 4 dias imergidos, com homens, 50 homens apenas. A gente vai ter como nossos mentores Thiago Brunet, Thiago Nigro, Cacá Diniz, Bruno Avelar. A gente vai ter uma noite profética com esses homens, com o pastor Samuel Wagner, e dentre outros mentores que estarão com a gente ali, para que esses homens possam entender o valor dos princípios, que a nossa vida é regida por princípios. E a gente está muito animado com tudo isso, e a gente tem certeza que foi Deus que colocou isso no nosso coração. Com certeza. Agora, como surgiu a ideia de colocar toda essa experiência, tudo isso que vocês passaram, em um livro editado pela Editora Anjo? Olha, primeiro é uma honra para mim, né, ter a Editora Anjo como nossa editora. E para mim, tudo que eu estou vivendo aqui é um sonho. Não somente eu, mas o meu amigo Joab, que é um autor também, tá? E que nós contamos a nossa trajetória de vida. Olha, foram desafios que a gente teve que passar. Primeiramente, o desafio de vencer aquele pensamento: mas será que eu sou capaz? Sim. Eu não tenho capacidade e tudo mais. Mas o mais interessante a afirmar aqui é que eu estava na minha casa pela manhã tomando café, eu estava com a visita do Bruno Avelar com a gente na mesa, e a gente teve a oportunidade de contar a nossa história. O meu amigo Joab estava comigo também, e a gente começou a contar a nossa história de superação, passando pela fronteira do México, vencendo todos aqueles desafios, e o Bruno deu um direcionamento para nós. O Bruno falou: cara, vocês precisam escrever um livro, porque a história de vocês é uma história de superação e precisa alcançar outras pessoas que precisam vivenciar também e vencerem o medo, né? E naquele momento o Bruno deu o direcionamento, e eu creio que palavras são sementes plantadas em uma terra fértil. E sementes plantadas em uma terra fértil frutifica, né? Naquele momento eu criei nessa realidade,
E foi o que eu fiz. A gente já automaticamente contatamos a Andressa. A Andressa nos tratou super A bem. Andressa, da editora Anjo. Da editora Anjo, justamente. E foi incrível. Ela começou a nos dar uma mentoria, né, de como fazer, como escrever. A princípio a gente estava com muito medo, mas a Andressa, ela foi incrível com a gente. E hoje eu estou vivendo, não somente eu como o Joab, estamos vivendo esse sonho de estar lançando esse livro na Bienal. Exatamente, aí é que eu quero saber. Como você se sente do fundo do seu coração participar da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo num estande tão bem montado como esse da editora Anjo? Olha, eu confesso, falta palavras para descrever a emoção que eu estou sentindo, sabe? Do fundo do meu coração. Eu não tinha noção do que seria uma Bienal, entende? E ao chegar aqui a deparar com tantas pessoas, tantos autores renomados, é literalmente, assim, algo... a graça de Deus na nossa vida, sabe? E também, assim, receber o carinho da Andressa, da editora, de todos que estão, né? Toda a equipe da editora, assim, que tem nos abraçado, tem nos direcionado. E ter aqui a minha esposa, ter aqui alguns amigos, familiares que vieram de tão longe para prestigiar nesse lançamento. O meu coração só se enche de alegria. O meu amigo Joab, infelizmente, não pôde estar aqui, mas estou aqui representando ele. Mas o mais importante é que nós estamos unidos e entendendo que as promessas do Senhor, elas se cumprem quando a gente dá um passo de fé. Então, para mim, é muito gratificante poder estar aqui. Muito obrigada por Amém. essa oportunidade de conhecer um pouco da sua história e conhecer um pouco da história do livro. E você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal de casa? Sim, gente, a mensagem, com toda a simplicidade, que eu quero deixar para vocês, é que Deus tem propósito na vida de todos nós, mas a gente precisa se posicionar diante daquilo que Deus colocou no nosso coração e entender que todos nós temos capacidade. Assim como um tempo atrás eu não me achava capaz de escrever um livro e poder estar aqui realizando um sonho, assim também na vida do meu amigo Joab, e nós estamos aqui realizando um sonho, mas foi porque primeiro houve uma palavra de direcionamento. Então eu costumo dizer, quem tem uma palavra tem tudo. Se a palavra ela é direcionada do Senhor para a tua vida, toma posse, mas você precisa dar o passo de fé também para fazer aquilo que é a sua responsabilidade. Então que Deus abençoe sua vida e que Deus possa cumprir os desejos do teu coração, mas entendendo que a vontade do Senhor ela é maior do que a nossa vontade e os planos do Senhor para a sua vida são maiores que os nossos planos. Então siga na fé, tá? Obrigado. Maravilha, muito obrigada. Amém. Obrigado. Deus abençoe.